para que ele pudesse nascer. Então, olha, ó, Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Esses dois versículos são os dois únicos versículos que falam sobre Jabes. Não tem outros aí na Bíblia. Eu procurei, pesquisei e não encontro outro. É só esses dois versículos que falam. Só que nesses dois versículos a gente consegue ver a história de alguém que teve um posicionamento. Se a gente pegar ali, ó, começa: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Não começa falando sobre a maldição, começa falando que ele foi o mais ilustre. E na sequência fala: o nome dele era porque ele, a sua mãe, com dores, o deu à luz. Na versão NVI vai falar que foi mais respeitado. Na versão NVI, ilustre, mais respeitado. Só muda a versão aí, mas olha a palavra: em comparação aos outros irmãos dele, ele foi o que se destacou. E aí na sequência vem e fala: porque com dores sua mãe deu à luz, por isso ele tinha esse nome. Então nós vemos aí a história de um homem chamado Jabes, que foi amaldiçoado em seu nome. A sua mãe colocou um peso sobre a sua vida, ou seja, ele já estava determinado a ser algo negativo sobre a vida dele, porque ele já tinha aquele nome de nascença ali mesmo. E em nossas vidas, às vezes a gente passa por situações assim, né? Momentos de aflições, de adversidades, né? E o que define o peso de algo sobre a nossa vida, o que define isso daí? É a forma como encaramos. Muitas vezes a forma como encaramos, a forma como vemos o problema. Jabes aqui, ele se posicionou como? Ele chegou e falou, foi lá e fez oração e pediu para Deus algo diferente. Vamos ver um outro exemplo antes de eu continuar com Jabes aqui. Vamos ver ali em Lucas 28, aliás, Lucas 8, 22 ao 25. Aqui nós vamos ver um outro exemplo na palavra de Deus que fala sobre posicionamento. E depois eu vou finalizar a parte de Jabes aí, tá? Olha como é que fala. Lucas capítulo 8, 22 ao 25. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Jesus, tá? Adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado. E eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: mestre, mestre, vamos morrer. E aqui, ó, a gente pega que essa reação dos discípulos foi de medo, foi de desespero. É o destaque que a gente pode colocar aí, certo? Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é esse que até os ventos e as águas dão ordens e eles lhe obedecem? Aleluia. A reação dos discípulos foi de medo e desespero. A reação de Jesus foi de descansar, tendo confiança no Pai. Jesus não teve medo, porque ele sabia quem ele era, ele sabia quem era o Pai, então ele foi lá e descansou. E os discípulos se desesperaram, e ele perguntou: e a fé de vocês? Onde está a fé de vocês? Onde está a sua fé? O que vocês acreditam? Onde você está se apoiando? Onde estamos nos apoiando? Então muitas vezes é isso que acontece na nossa vida. A gente vê uma situação de tempestade e não nos apoiamos em quem nós precisamos nos apoiar. Nós nos apoiamos talvez no nosso pensamento,
ou talvez na nossa capacidade. Talvez se os discípulos soubessem como eles saíssem daquela situação ali, eles não iam se preocupar, não iam se desesperar, porque a confiança deles estava neles mesmos. Mas a confiança tinha que estar, porque como aquilo extrapolava a sua capacidade, eles tinham que se apoiar em alguém que poderia fazer alguma coisa, e quem poderia fazer era Deus. Então, muitas vezes acontece isso. Já teve várias situações em minha vida que eu cheguei para minha esposa numa situação e ela disse: bom, até aqui nós já fizemos, a partir daqui, nossa parte a gente já fez, tem que confiar em Deus, porque o que está fora do nosso alcance é só Deus que pode fazer. Então, o foco dos discípulos foi no que estava contra eles, o que vinha de fora, se esquecendo que o que eles haviam aprendido com Jesus, se colocado em prática, poderia ser a segurança, a solução que eles precisavam. Então, precisamos entender que adversidades, situações e dificuldades são feitas para que a gente aprenda. Adversidades, dificuldades criam fortalezas, criam situações de defesa. Vocês podem ver, os exércitos mais fortes que tem no mundo são aqueles que sempre estão ou em algum conflito, em guerra, alguma coisa, ou só tiveram que se defender de alguma coisa. Por quê? Porque criam fortalezas, criam situações, e às vezes essas adversidades vêm para que a gente possa criar novas situações, para que a gente possa sair disso, porque a gente vai aprender a criar defesas. Então, você pode ver, entre os países a gente pode observar, se você pegar aqui os Estados Unidos, pegar outros países grandes do mundo que têm um exército forte, porque sempre estiveram em conflitos e foi necessário criar defesas, porque a dificuldade fez com que eles criassem fortalezas, criassem defesas, criassem um exército forte, criassem uma proteção, uma segurança. Então, recentemente eu ouvi até uma frase que fala, até marquei, tempos fáceis criam homens fracos, tempos difíceis criam homens fortes. E é o que a gente vê, né? Situações difíceis criam homens fortes. E tempos fáceis, como você não tem como... A gente até fala das gerações, né? Fala da geração de hoje, quando a gente faz a comparação, né? Porque os pais têm essa mania, né? Eu sou pai, mas não sou tão velho assim, mas eu chego lá e falo assim, na minha época, não era assim não. Na minha época eu andava 150 km para chegar na escola, em 10 minutos, né? Fazia chegava tal, né, falar com o filho, porque é tão difícil, né? Na minha época eu andava, eu fazia isso aí, né? Aí o filho já começou a imaginar, o pai ia nada para a escola, pegava a linha, parecia que estava todo preparado. Por quê? Porque a gente tem aquela imagem da dificuldade que tinha em tempos mais passados aí. Nem tanto tempo assim. E hoje a facilidade que talvez tem para ter uma aula online. E ainda reclamam. Né? E ainda fala assim, nossa, que tédio. Né? Então vou te dar um pouquinho de trabalho, né? Para você fazer um pouquinho mais. Né? Por quê? Porque é a facilidade. E a facilidade faz com que a gente se acomode. Mas muitas vezes a dificuldade, ela vem para que a gente possa se fortalecer e no momento de uma nova dificuldade, a gente está mais tranquilo. Eu aprendi uma coisa com o pastor Davidson há um tempo atrás, que ele falou, eu estava numa situação e ele falou assim, para mim, você nunca mais vai passar por isso que você está passando. Eu falei assim, é verdade, porque você está aprendendo que você... Naquilo que você errou, naquilo que você fez, você sabe que você não vai passar mais, você já está se preparando, está te fortalecendo. Então isso daí é uma coisa que realmente, se a gente parar, a gente... Meu Deus, às vezes esse momento eu preciso tirar proveito dele, e Jabes fez isso. Jabes, ele viu aquela situação toda e ele não se acomodou ali. Então Jabes não considerou o que havia sido determinado pelo seu nome, pelo que determinou sua mãe ao lhe dar um nome amaldiçoado. Ele não se determinou nisso. E a Bíblia, ela coloca que ele era mais ilustre. Na sequência diz que ele tinha um nome terrível de significado. Como assim? Ele era ilustre e tinha um nome terrível no seu significado. Como assim?
Que diferença é essa? Que contradição é essa? Jabes não permitiu que seu nome determinasse quem ele era. E dessa forma, mesmo tendo um nome desse, ele foi o mais respeitado dos seus irmãos. Então, a melhor prova, a melhor forma da gente provar que estão errados quanto ao que pensam sobre nós é apresentando o quê? Resultados. Né? Então, é a melhor forma. Então, Jabes, ele provou que estavam errados o que pensavam sobre ele, porque ele apresentou resultados. Ele chegou com ousadia e falou diante de Deus: Deus, que alarga as minhas fronteiras. Ele nem considerou o nome dele. Ele não falou: Deus, tira essa maldição de mim. Não. Senhor, que se alargue as minhas fronteiras, que me proteja e tal. E fez a oração dele. A oração de Jabes, uma história de 2 versículos e que mostra uma pessoa vitoriosa. Uma história que em 66 livros da Bíblia, 2 versículos só citam a história desse homem, que nem é muito falado, mas 2 versículos citam a história dele. E em 2 versículos mostra uma pessoa que não aceitou, que tinha e se posicionou. Ele teve um posicionamento. A gente já viu, a gente estava conversando, a gente já viu casamentos terminarem porque às vezes o homem não toma um posicionamento. Não toma um posicionamento de cuidar da família, de cuidar da casa. Às vezes a gente vê história de pessoas que chegaram num ponto da empresa e são demitidos porque não teve um posicionamento de chefia, de ter ali a liderança. Não tomou um posicionamento, não teve, ele não teve isso. E o posicionamento, ele vai, questão de, vem de você. Você tem que ter isso, o posicionamento, tomar o seu lugar. Porque não é alguém que vai te ensinar isso, é você que tem que, peraí, ó, eu tenho que tomar o meu lugar, o posicionamento. A melhor forma então de provar, eu coloquei para vocês, Jabes teve uma atitude que mudou toda a sua história e que fez com que aquilo que havia sido determinado sobre ele não tivesse efeito. Ele tomou essa atitude. E a atitude dele foi qual? Está no versículo 10. Qual foi a atitude do Jabes? Alguém pode falar para mim aí? Ele orou, né? Ele orou. A atitude dele foi orar. Então a nossa atitude muitas vezes é orar. Quando nós oramos, Deus ele vai agir ali. Então, ó, ficamos ali, porque o que acontece, né? A oração dele fala no final ali, né? A oração dele foi ouvida por Deus e atendida, pois Deus viu o posicionamento de Jabes. E isso vai muito do que ontem à noite a gente estava falando no Overflow, né? Sobre estarmos próximos de Deus, né? Podemos fazer até uma ligação aqui, essa palavra. Jabes ele orou, Deus ouviu o posicionamento dele. Ele se aproximou de Deus e Deus fez o que era necessário na vida dele, porque ele tomou um posicionamento e ele se aproximou de Deus. E quando você se aproxima de Deus, ele age na sua vida. Você se aproximou, você tem aproximação, você tem intimidade. E Jabes fez isso, né? Toda dor tem um propósito. Toda dor tem um propósito. A dor que nós estamos passando hoje, que você está passando hoje, que eu estou passando hoje, ela tem um propósito. Não pode ser algo à toa. Amém. Você não pode sair dessa tribulação, dessa dor, dessa dificuldade, sem tirar proveito disso. Mas como que eu vou tirar proveito da dor? Como eu vou tirar proveito disso? Meu Deus, como que eu vou tirar proveito de uma dificuldade? É aquilo que eu falei. Você vai aprender como não chegar naquela situação novamente. Você vai aprender como ajudar outras pessoas a saírem daquilo. Você vai aprender que aquilo que você tem, às vezes, é mais do que o necessário para você sobreviver. Você vai aprender muitas coisas através da dificuldade. Ah, mas eu não quero passar dificuldade. Eu também não. Ninguém quer passar dificuldade. Mas nós estamos sujeitos a isso. Então, nós vamos muitas vezes passar por essas situações, só que depende tudo de como encaramos, de como vemos, de como enxergamos essa situação. Então, o nosso posicionamento define aonde vamos chegar. Eu vou chegar até onde o meu posicionamento
está. A forma como eu me posiciono define. Ficamos muitas vezes, né, lamentando, né? E quando, na verdade, as dores, né, quanto mais dores nós vencemos, mais chances Deus tem, nos deu de se levantar dessas situações, né? E a autoridade para falar de uma situação, às vezes, vem da dor que sofremos. Como eu vou falar para alguém sobre a dificuldade de criar filhos adolescentes? Um exemplo, estou dando um exemplo, tá? Se eu nunca criei filhos adolescentes. Como eu vou falar da dificuldade financeira, se muitas vezes eu não sei, não tenho ideia do que é isso, porque talvez eu não tenha passado, ou talvez eu não tenha visto isso, não tenha estudado sobre isso. Então, as situações, elas fazem isso, né? Então, muitas vezes nós ficamos lamentando, somos levados pela emoção, um momento de dor, mas precisamos tomar hoje a decisão de posicionar, porque decisão, pois decisões são permanentes, emoções são passageiras, decisões são permanentes. Aleluia. Essa frase, emoções são passageiras. Eu tenho emocionado hoje, então essa situação que eu vou fazer, ela é passageira, ela vai passar. Mas a sua decisão de se posicionar, ela permanece. E ela que vai fazer a diferença. Então, emoções vão passar, decisões ficam. A decisão que eu tomo, ela é permanente. A Bíblia, ela reforça em vários momentos a atitude de se posicionar. Em vários versículos, o posicionamento é o que determinou que a história passasse de derrota para uma história de vitória. E a gente pode pegar alguns versículos como exemplo aqui, pegar Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Olha aí, é um posicionamento. Se submeter a Deus, resistir ao diabo, eu estou posicionando, eu vou resistir, e ele vai fugir. Amém. Em nenhum momento fala, submetam-se a Deus e Deus vai lá e vai tirar o diabo. Não, fala, submetam-se a Deus, resista, você tem que resistir ao diabo, e ele vai fugir de você, porque você tomou um posicionamento. Aleluia. É bem claro isso. Amém. Em Deuteronômio 31:6 também vai estar falando, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Então, olha, posicionamento no começo da frase, sejam fortes e corajosos. Amém. Fortes e corajosos, é posicionamento, né? Não fiquem apavorados, né? Aí, outro versículo, estou citando só para a gente entender que a Bíblia, ela nos dá todo o suporte no sentido de nos posicionarmos para que a nossa história não fique como está. Mas que nós tenhamos aí o resultado que nós buscamos. Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu posicionamento. Eu não tenho nada a ver com os padrões deste mundo. Amém. Eu não tenho nada a ver com os padrões que o mundo vive hoje. O meu posicionamento é um padrão segundo a vontade de Deus. Aleluia. E por esse posicionamento que eu tenho, eu posso experimentar a boa, Glória a agradável Deus. e perfeita vontade de Deus em minha vida. Estou vivendo a vontade de Deus. Então é isso, é posicionamento. Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Olha, eu confio nele, eu não vou me apoiar em mim, mas eu me apoio nele. Porque se eu me apoiar em minhas forças mesmas, eu vou ficar pensando como eu vou resolver isso, e no final das contas não vou resolver nada. Porque quem vai me dar forças para resolver é ele que vai me dar a solução.
Em 2 Timóteo 1,7, para a gente finalizar os versículos que eu peguei como exemplo aí, ó. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Obrigado, Senhor. Olha isso. Aleluia. Ele já está falando. Isso quer dizer mais do que isso sobre se posicionar? Não te dê espírito de covardia. Oh, Deus. Deus não nos fez covardes, mas Ele nos fez com um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Equilíbrio. Aí você fala, mas William, você não sabe a situação que eu estou vivendo. Você não sabe o que eu estou passando. Não tem como não me desesperar. Realmente as situações, elas nos levam a fazer isso. Elas nos levam a entrar muitas vezes em preocupações. Mas quando nós confiamos que Ele pode fazer, com certeza Ele vai. Dê uma chance para que Deus possa trabalhar, para que Ele possa fazer a vontade dEle. Tome um posicionamento. Não, eu vou vencer, vai ser diferente, eu vou ser assim, eu vou fazer assim. Posicionamento é o que faz a diferença. Posicionamento é o que vai fazer com que nós possamos olhar para frente. E peguei um exemplo agora. Vou pegar um exemplo aqui, vou pegar do pastor. Vou dar um exemplo que Deus não roubar, não, porque roubar não é de Deus. Eu vou copiar, tá bom? Copiar. Vou copiar um exemplo do pastor que deu na palavra esses dias, que ele falou que aquela prática, que o carro tem um para-brisa enorme, né? E um retrovisor pequeno, porque o para-brisa é para você olhar para frente. O retrovisor pequeno ali para você só ter como parâmetro que está atrás. Então é isso, o foco nosso tem que ser ali, o seu posicionamento ali tem que ser para olhar para frente, para ver, peraí, vamos ali, vamos avançar, Deus vai fazer isso, Deus vai ficar. E assim, o nosso posicionamento define aonde vamos chegar. Você vai para frente, você tem que andar para frente, você tem que seguir em frente. Deus é quem nos fortalece em meio às dificuldades. Precisamos confiar, precisamos descansar, que é quem nos fortalece. É o que eu falei ontem à noite. Não é como eu vou resolver, é quem vai resolver. Como, quem. Gente, a palavra nem foi junto, mas ontem à noite está dando certo. Eu vou colocar aquilo que eu falei ontem à noite ali. Nem tinha preparado junto. Mas como a gente sempre está preocupado com como, quando é quem resolve, quem vai fazer alguma coisa em nossa vida, né? Então precisamos nos posicionar e não aceitar que as coisas naturais que vêm de fora ou que foram decretadas por homens em nossas vidas tirem o nosso foco do sobrenatural. Deus está no sobrenatural. Se não confiamos que Ele pode fazer, estamos vivendo apenas a aparência de um evangelho. Olha isso daí. Deus, Ele não age no natural, Ele age no sobrenatural. Ele quer nos surpreender muitas vezes. Muitas vezes, se a gente ficar no natural, você vai pensar, como eu vou fazer isso? Como eu vou criar? E a gente já começa a pensar como você vai chegar à conclusão daquele problema, daquela situação. Quando na verdade Deus, Ele faz assim, Ele já está na solução, Ele já resolveu. Porque nós temos um caminho natural para as coisas. Sim. Deus tem um caminho totalmente diferente. Deus tem um caminho totalmente fora do que é aquilo que é o padrão que a gente vive, que a gente tem aí no mundo. Então, quando nós planejamos alguma coisa, quando a gente tenta sair de alguma situação, se nós não tivermos ali essa confiança que Deus pode agir no sobrenatural, nós não vencemos, enquanto nós não entregamos para que Ele faça. Ele precisa estar nas nossas decisões, Ele precisa estar no nosso dia a dia, Ele precisa estar no nosso posicionamento como verdadeiros cristãos que confiam que há um Deus que age no sobrenatural e que com certeza essa situação que para você parece, meu Deus, não vai dar certo, vai acontecer. Aleluia. Isso é normal, isso. Tu passar William, mas você fala isso, talvez você nunca viu. Gente, muitas vezes eu já fui ministrar uma coisa ou uma palavra, alguma coisa, sendo que aquilo que eu estava falando era para que eu também tomasse
aquela palavra. Todas essas situações de posicionamento, a gente tem que tomar na nossa vida. Quantas vezes eu já não peguei numa situação dessa? Como que eu vou resolver? Meu Deus, eu não tenho nem... Meu Deus, já pensei, meu Deus, estou na roça. Né? Mas aí, vai lá, eles têm que parar um momento e pensar, meu Deus, eu não tenho mais como fazer. O Senhor pode resolver para mim, porque eu não tenho mais. O nosso Deus é um Deus do inalcançável, essa é a palavra. O que não é alcançado por nós, é alcançado por Deus. Amém. Se eu cheguei até um ponto e eu alcancei até aqui, aí eu não alcanço lá naquela. Então ali já é Deus que resolve. Deus, eu só alcanço até aqui. Ali para frente, Ele vai alcançar para mim. Então, Deus ele age aonde eu já não tenho mais como agir. Eu tenho para agir até aqui. Eu consigo fazer até esse ponto. Tá, e daqui para frente, porque eu não consigo chegar onde precisava chegar. Eu só consigo agir até aqui. Deus ele age, interessante. Só que para isso, tem que ter posicionamento, tem que ter confiança, eu tenho que colocar a minha vida segundo a vontade dele. Eu não posso ficar colocar nas mãos de Deus e ficar tirando a todo momento das mãos dele, porque às vezes eu falo assim, Deus, eu confio em ti, entrego nas suas mãos. Mas no outro dia de manhã eu acordo e tento resolver eu mesmo, porque eu já esqueci que eu entreguei na mão dele. Peraí, eu não entreguei na mão dele, não deixa que ele vai resolver. Ele vai fazer, só que continue seguindo os princípios e fazendo o que está ao seu alcance. Porque o que é inalcançável tem alguém que alcança por nós. Nosso posicionamento então define aonde nós podemos chegar. A falta de nos posicionar pode nos manter aonde estamos, ou nos deixar sujeitos a tempestades que vêm nos afundar. O que estava acontecendo com os discípulos ali. Quando nos posicionamos, passamos a definir o nosso destino com a ajuda de Deus e seremos capazes de viver uma história totalmente diferente da que havia sido se vivêssemos na dependência do que é externo e não do que vem do nosso interior com trabalhar com Deus. Vamos parar de nos preocupar com o que vem do externo, como a tempestade que vinha para os discípulos, mas com o que vem do nosso interior. Deus já nos colocou aqui, Deus já nos posicionou e nos posicionar contra essa situação, contra todas as situações que aparecem na nossa vida. Amém? Então, que fique essa palavra: o meu posicionamento define aonde vou chegar. O nosso posicionamento define aonde nós vamos chegar. Que nós possamos sair daqui hoje tendo essa frase em nossa mente: o meu posicionamento vai definir onde eu chego, onde eu vou chegar. Amém? Amém? Obrigado pela oportunidade, pastor. Mas antes disso, eu quero... eu queria fazer um momento de oração com vocês aqui. Amém?